Muito bem, irmãos, nós estamos estudando como ser dirigido pelo Espírito. É a segunda matéria do curso de maturidade no Espírito, também conhecido como cursão. Foi o nome que os irmãos deram. Hoje nós estamos na aula 3, confirmando as direções do Espírito. Muito bem, pastor, você falou que nós somos guiados pelo Espírito, que habita no nosso Espírito, e que nós não precisamos de provas, né, de sinais exteriores para comprovar aquilo que o Espírito está falando. Exatamente, você não precisa de provas místicas, mas você pode ter, e Deus na sua graça nos deu a oportunidade de checar o que nós estamos percebendo, para termos certeza, porque às vezes você não tem certeza absoluta se aquilo que você está percebendo no seu espírito de fato é do Espírito. E você não deve ficar se condenando por causa disso. Isso faz parte do crescimento, isso faz parte da nossa vida. E como eu disse, tudo é por fé, ok? E há situações em que você tem dúvida. Não é que você duvida de Deus, mas você está duvidando da sua própria percepção, dos seus próprios limites. E de fato, nós temos limites, ok? E é preciso também entender que as direções do Espírito, elas sempre vão se harmonizar, por exemplo, com a palavra de Deus escrita. O Espírito Santo nunca vai te mandar fazer algo que é contrário ao ensino explícito, claro, da palavra de Deus escrita. Okay? Então, essa é a maneira de você também compreender a importância de comprovar ou de checar a sua percepção. Deixa eu dizer algo para você. Alguém estava me perguntando algo sobre isso. Isso é verdade. Estava dizendo, pastor, não seria esse um dos motivos pelos quais alguns irmãos não prosperam? Exatamente. Esse é um engano que às vezes a gente tem pelo fato de valorizarmos unicamente a semeadura financeira. A semeadura, como eu disse para você já em aulas anteriores, ela existe, é real. É a maneira como Deus quer abençoar você. Deus te dá sementes. Então, quando você semeia, você pode esperar colher. Mas acredite, a prosperidade não é resultado só da colheita. Ela também é resultado da sabedoria como você aplica a colheita. Então, você colheu bem, mas não tem sabedoria, pode perder a colheita. Não soube estocar apropriadamente, estou usando de alegoria. Não soube comercializar pelo melhor preço, você pode perder, ok? Então, você deve semear e deve esperar colher. Mas uma vez que você tem a colheita, algo que Deus te deu, você precisa de ter também agora sensibilidade no Espírito, para você saber de Deus como usar. Então, não é porque apareceu uma proposta de negócio, que todo mundo está dizendo que é irrecusável, que é não sei o quê, que você vai fazer. Você não vai fazer por causa disso. Você tem que sentir e testificar. Você tem que perceber a paz, o impulso do Espírito. Isso aconteceu muito com os meus pastores. Um dia eles chegaram lá falando de um negócio extraordinário, com vendas de consórcio de carro, eu acho, alguma coisa assim. E eles me contaram a maravilha toda. E depois que eles acabaram de contar, eu só falei duas coisas. Eu falei, primeiro, eu sei fazer conta e isso aí não bate. E segundo, não sinto paz de jeito nenhum nessa história. Isso aí não é para mim. E simplesmente ignorei o caso, esqueci. Mas depois fiquei sabendo que eles entraram no negócio. Eles foram. E todos tiveram prejuízos. Aí você fala, é a vontade de Deus que alguém tenha prejuízo? Não é. Será que eles tiveram alguma percepção no Espírito? Tiveram. Mas se não tiveram percepção no Espírito, pelo menos tiveram a voz de um pastor dizendo para eles, isso não bate. Não está batendo. Você sabe, se o meu pastor não entra numa coisa, eu já fico pensando, eu acho que eu também não devia entrar. Mas eles ignoraram. Quer dizer, eu não entrei e eles foram. Então tá bom, eu sou o pastor, eu fico aqui, vocês são ovelhas, como vocês quiserem. Então essa é a postura que muitos têm. Não é? Você precisa de perceber no seu espírito. Eu não sou entendido. Você não precisa ser entendido, o Espírito é. Então eu estou te contando também segredo de prosperidade. Segredo de prosperidade. Eu ouvi o testemunho de um irmão, eu participo de uma organização, de vez em quando eles levam empresários. Esse testemunho desse irmão, ele é empresário em Malásia, na Malásia. E ele é muito rico, ele tem posto de petróleo, tem refinaria, um nível de riqueza que
nem passa na minha cabeça. Mas ele é crente, mas é crente desse tipo de crente. E ele falando, vou te dar algumas dicas do Espírito. Mas são dicas tão simples. Ele falando, nunca fiz um negócio sem primeiro eu ter uma percepção no meu espírito. Qualquer proposta que vem, eu ponho na mesa, eu ponho as mãos, eu oro, eu espero em Deus. Espero até o Senhor me dar alguma impressão, alguma percepção. Crente. E ficou multimilionário por causa disso. E ele contando os negócios que ele fez com essa coisa de petróleo, por causa disso. Mas aí alguém perguntou para ele imediatamente, mas na vida dos negócios às vezes não dá para esperar. E quando você tem que decidir na hora? Ele falou, então a resposta é sempre não. Se não dá tempo de eu ouvir o Espírito, então não é para mim. Então as pessoas já sabem disso. Já viu vendedor, tem muito disso, né? Tem que decidir hoje, vai aumentar, vai ter 20% de amanhã. Você pegar agora, vai ter um desconto, é o último momento, você vai querer ou não vai? Aí você fica, ai meu Deus, o que eu faço? Se for amanhã não vai dar tempo, eu tenho que fazer agora, eu queria fazer. Entendeu? É aí que você leva chumbo, porque você está ignorando a opinião do Espírito. Ignorando a percepção do Espírito. Entende? Então eu aprendi isso também com ele. Qualquer coisa que eu tenho que decidir hoje, não dá para esperar até amanhã, não é para mim. Nem me ofereça que não é para mim. Não é a maneira como o Senhor vai me abençoar. Né? Porque eu aprendi que a pressa não é do diabo. A pressa é o diabo em pessoa, presente, atacando você. Entendeu? E quem usa da pressa como estratégia de venda também não procede de um lugar muito bom. Que o Senhor te ajude. Então, nós precisamos de ter esses referenciais para nos também dar segurança na hora de ouvir do Espírito. O primeiro deles é a palavra de Deus escrita. 2 Timóteo 3,16 diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, a Bíblia é o nosso guia. Naquilo que está escrito, você não precisa de esperar nenhuma impressão. Está me ouvindo? Então veja bem, a Bíblia tem muito a dizer com relação à avareza, com relação a não fazer nada para explorar, para destruir outros. A Bíblia tem muito a falar a respeito de amor, né? de você ter tolerância, paciência com o irmão. Há muito ensino. Naquilo que a Bíblia é clara, você não tem que esperar o Espírito falar para você. Não, já está escrito. Todavia, a Bíblia não tem direções específicas para você. As direções bíblicas são sempre gerais. Está entendendo? Mas você precisa saber hoje, eu tenho aqui um negócio que eu quero fazer. Espírito Santo, me ajuda a respeito dessa decisão específica. Ok? Então, provavelmente a Bíblia não vai te dizer sim ou não. Mas o Espírito pode te dizer. Não entra nisso. Não vá. Talvez o Espírito não fale o motivo. Não espere explicações. O Espírito apenas decide. Ele apenas diz para você, sim ou não, vá ou não. E pode ser que ele te diga agora não, e daqui a pouco ele mude e diga, agora você pode ir. Entende? Porque também tem diferença de tempo. E ele sabe, você não. Você não. Eu estava lendo uma história interessante esses dias, de um pastor de Singapura, e ele dizendo que antes de ter aquele problema financeiro em 2008, né, que quebrou aqueles bancos americanos, Lehman Brothers e outros, que foi uma crise internacional, chamada de crise do subprime. E ele contando que o Espírito falou com ele no culto, que para os irmãos que tinham investimento em ações, que um tempo muito ruim estava pela frente. Só isso. E os irmãos deram ouvido ao pastor. E muitos saíram da bolsa, assim, poucos dias antes da calamidade. E acabou que os concorrentes deles, muitos quebraram. E eles ficaram no mesmo nível que estavam antes da crise. Mas o mais impressionante, ele contando, alguns irmãos que não só deram crédito ao pastor, como inverteram o investimento. Eu não sei como se faz isso, não me pergunte que eu não entendo de bolsa. Eles passaram a investir na queda. Investir, tomando precauções de proteção, mas eles iam ganhar dinheiro, na verdade, não era com a subida, mas com a queda na bolsa. Chamado de derivativo, um negócio enlouquecido aí que existe no mundo. Esse pessoal acreditou e fez isso, vê como é que são as coisas.
E ele contando como a igreja dele prosperou financeiramente, como os irmãos prosperaram naquele momento. Tudo por quê? Porque o Espírito deu uma direção, pessoas levaram a sério. Ok? Mas são duas coisas distintas. Mas tem o seu dia a dia. Você tem uma direção, mas você não tem certeza. A Bíblia é que deve ser para você o critério de avaliação. É só você lembrar disso. A palavra de Deus nunca pode ser, vai ser contradita pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai contradizê-la. Entendeu? O Espírito Santo sempre vai confirmá-la. Se você sentiu uma percepção, uma direção, e aquilo parece não se harmonizar com a palavra de Deus, então, filho, pare, não faça. Você está equivocado. Essa percepção, de fato, não é do Espírito, está confundindo alguma emoção da alma, não é? Isso faz parte do processo. Então, apenas obedeça aquilo que a palavra de Deus diz. Mas você tem que abordar a palavra de Deus com honestidade. Você não pode forçar a Bíblia a dizer o que ela não está dizendo. E como é que você faz isso? Pegando versículos isolados, sem compreender o contexto em que ele foi escrito. E aí você pega um versículo, uma frase isolada, e toma aquilo também como direção. Então não faça isso. Toma a palavra de Deus de maneira honesta. Simplesmente siga aquilo que está escrito. Amém, meus irmãos? Segunda coisa, busque um aconselhamento maduro. Eu recomendo isso principalmente quando envolve questões do tipo, por exemplo, emocional, vai casar ou não, né? Uma profissão, vou escolher uma profissão ou não. O que eu vou fazer? Quer dizer, é algo que vai ter uma repercussão grande na sua vida, nos anos que virão. Então o casamento é uma coisa tão séria, porque sua vida vai ser outra a partir daquele dia, para o resto da vida. Então uma profissão é importante, você pode gastar anos numa coisa que não é de fato o que você quer. Então, é claro que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Ok? Você não deve se preocupar e ficar sempre amedrontado com medo do futuro. Não, não é isso. Mas é importante que você acerte. Entende? E o Espírito vai falar com você dessa maneira. Mas a Bíblia não despreza o aconselhamento de pessoas mais velhas, que já passaram pelo caminho que você está passando. Então, quando você tiver numa situação em dúvida, coloque isso com os seus líderes, principalmente o seu pastor. Vou te dar uma dica: não compartilhe o seu problema com quem não pode ajudá-lo. Está me ouvindo? Essa é uma regra que eu tenho comigo. Se não pode ajudar, não precisa ficar sabendo. Se você não tem como me abençoar sobre isso, para que você quer saber? Tem muita gente que é só curioso, ele quer saber da sua vida. Você não tem que contar a sua vida para ninguém, a não ser o Espírito Santo. Para ninguém. Ah, eu não tenho que contar para o pastor. Não, você não tem que contar para ninguém. A sua vida é íntima. Só deve participar dela quem pode ajudar. Então a sua esposa pode ajudar? Então ela vai ficar sabendo. O pastor pode te ajudar? Pode, então ele pode ficar sabendo. Mas nós vivemos numa sociedade onde o povo não tem a menor noção nem de privacidade mais. Os problemas são colocados em Facebook. As lutas são colocadas para todo o povo. Outro dia alguém me falou de uma cantora, eu nem sabia disso, porque eu não participo de redes nenhuma, que ela parece que tinha um filho, uma filha doente, e colocou então nas redes para todo mundo o problema, para os irmãos orarem. Mas aí parece que depois a criança morreu. Não sei se é bem assim a história. E aí virou um debate na internet. Debate, as pessoas vão questionar. Como assim? Deus não ouve oração? Como assim? Milhões de crentes orando, nada aconteceu? Será que essa irmã não tem pecado na vida dela? Aí virou um inferno na vida da irmã. Mas pastor, pedir oração, até para pedir oração você tem que ter cuidado. Para quem que você está pedindo? Estão entendendo o que eu estou falando? Não compartilhe com quem não pode ajudar. Você não tem que colocar sua luta, sua enfermidade na internet para todo mundo ver. Acredite em mim, não são todos que vão ter compaixão. Tem gente que vai dizer, bem feito. Acredite em mim. Há muita maldade nesse mundo. Para que você vai se expor dessa maneira? Eu tenho dito isso frequentemente, digo isso também aqui na igreja em Goiânia, porque existe uma vocação para exposição o tempo inteiro. É como se isso fosse comover Deus. Não, agora que você pôs no Facebook, que tem 100 mil pessoas curtindo o seu problema,
curtindo no bom sentido, não é para orar por você, então agora Deus vai ouvir. Isso é tolice. É a sua história com Deus. Entende? Não é para você abrir. Eu fico triste quando eu vejo irmãos, né, com doenças degenerativas, câncer, que a pessoa está totalmente decadente, e me mandam fotos da pessoa. Para quê? Para que compartilhar com quem não pode te ajudar? Não faça isso. Sua vida é pessoal. Eu me lembro antigamente, quando eu andava de ônibus, já tem muitos anos isso, graças a Deus. Meu primeiro carro eu comprei já vai fazer 30 anos. Então, mas eu me lembro quando eu andava de ônibus, e eu pegava muitos ônibus por dia, tinha uma coisa que me deixava impressionado. Era como facilmente as pessoas sentam do lado e contam a vida para você. Nunca te viram, mas conta. Aí você está no ponto de ônibus, você só comenta. O ônibus está demorando hoje. Pois é. E eu estou com uma dor aqui do lado aqui, peguei esse negócio aqui, um negócio no meu osso. Mas por quê? Por que eu peguei? Porque eu tenho um marido, não sei o quê, ele não trabalha, eu tenho que fazer tudo, trabalho em pé. Mas está uma luta com essas crianças. Eu não queria saber nada disso, só comentei, demorou o ônibus hoje. Mas a pessoa aproveita para contar a vida inteira. Então não me refiro a esse tipo de atitude tola, ok? Procure aconselhamento de gente que de fato tem algo para dizer para você, que pode cooperar com você. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora, a Bíblia fala, pastor, mas na multidão de conselho há sabedoria. Mas não significa que você tem que abrir com as multidões. Não tem que ser milhares de pessoas. Não. Até porque maturidade é uma coisa tão rara, difícil de encontrar. Mas a criancice é o padrão generalizado. Aí você fica abrindo seu problema com um montão de crianças, você vai ouvir os conselhos mais disparatados, mais estranhos. Mas gente madura pensa diferente. A postura dela com você vai ser diferente. Agora, se for alguém maduro, não só na idade, mas também maduro no espírito, quer dizer, alguém que está acostumado a buscar a Deus, a ouvir de Deus há anos, vai ajudar muito mais ainda. Vai ser muito mais bênção na sua vida. Amém, meus irmãos? A Bíblia valoriza muito os anciãos. Nós é que achamos que o bom mesmo é a renovação, não é verdade? Você vê aí nas campanhas políticas, se o cara é jovem, ele acha que saiu na frente. Esses dias me perguntaram em quem que eu ia votar, eu falei, minha candidata a deputado federal é uma senhora de 78 anos de idade. Que é isso? Precisamos de jovem. Eu falei, Deus que me livre de jovem. Jovem tem que sentar e aprender com ela que tem 78 anos. Não, nós queremos gente com ideia nova, pensamento novo. Falei, burrice nova, tudo tem novo. Entendeu? Então assim, você não vai entregar o governo da sua casa para os seus filhos, porque eles têm ideias próprias, ideias novas de como deveria funcionar a casa. Mas quando se fala do país, nós queremos pôr um bando de menino inconsequente, inexperiente, que vai fazer o Brasil virar o céu. Veja, se isso não é burrice, eu não sei mais o que é. Mas é isso que está na televisão e todo mundo fala, votar nele, ele é tão lindo, tão jovem. Isso é maturidade ao extremo. Então, a Bíblia valoriza muito o ancião. Porque é óbvio que a caminhada te ensinou alguma coisa. É óbvio que os anos, você aprendeu, nem que foi apanhando, mas você aprendeu. Não tem como passar por esse mundo e não aprender nada. Alguma coisa você provou. Mas melhor mesmo é quando você encontra gente que provou de Deus nessa trajetória. Por isso, ouça do seu pastor. Aí agora você é pastor. Aí você fica com peso. Nossa, pastor, aí é difícil. Ser pastor tem que entender de tudo agora. Entendeu? Porque vai chegar irmão com problema trabalhista. Eu não sei nada sobre isso. Tem um outro irmão que tem um processo na justiça. Também não sei nada sobre isso. Aí um outro irmão chega com problemas psíquicos. Também não sei. Tem um outro irmão que quer problemas dos mais diferentes áreas. Vai chegar para o pastor. Entendeu? E aí é que é o desafio para você. Você não pode dar conselhos baseados na sua experiência só. Você tem que falar o que a palavra de Deus diz. Se você não sabe o que a palavra de Deus diz sobre aquilo, então não fale nada. Simplesmente diga que não tem nada para dizer. Entendeu? É melhor assim. Mas se você conhece e a palavra de Deus tem algo a dizer a respeito de cada circunstância em linhas gerais, tá bom? Basta você orar que o Espírito vai te fazer lembrar. Ele vai te conduzir. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Terceiro, esse é um outro sinalizador. Então você entendeu, não é? Eu tive aqui uma percepção no meu espírito. Então, primeira coisa, observe a Bíblia. Se você tem dúvida
Vê se não está contrariando a Bíblia. Ainda não parou a dúvida, continua com dúvida? Conversa com o discipulador, com o pastor, gente mais madura. Entendeu? Nem tem que ser o seu discipulador. Se o seu problema é na área de casamento, procure um casal mais velho. Eles têm algo para te dizer. Às vezes seu discipulador é da sua idade, não é? Então, conselho maduro pode servir para te confirmar algo. Isso não é incredulidade. Terceiro, observar as circunstâncias e também a providência, o suprimento de Deus para aquilo. Então, você chega e diz: pastor, eu sinto no meu espírito que eu tenho que ir lá para Botsuana. Legal, Botsuana, você quer ir para lá? Que bênção. Pois é, eu estou sentindo, mas eu não sei, pastor, o que você acha? Então eu vou dizer: irmão, não tem como eu dizer para você se você tem chamado ou não. Isso é uma coisa particular sua, você que tem que me dizer. Agora, se é hora de você ir para Botsuana, eu tenho algo para te dizer. Então o que vai dizer para ele? Primeiro, você quer ir para Botsuana, não é? Então tá bom, tem alguma porta aberta? Tem algum espaço para você começar? Outra coisa, você está numa igreja, a sua igreja apoia você, sua liderança está com você, haverá esse suporte, se não for financeiro, pelo menos suporte da igreja, está junto com você. Então veja, essas perguntas são importantes, não são elas que definem você. Eu não vou entrar só porque tem porta aberta, não. Mas uma vez que eu senti algo de Deus, é preciso observar se tem porta aberta. Porque se a porta está fechada o tempo inteiro, então, no mínimo, não é a hora de você ir. No mínimo, não é o momento de você ir. Entendeu o que eu estou dizendo? Quando eu falo de providência, é o suprimento para aquilo. Então, você não pode simplesmente cair lá na cidade, lá na capital do Botsuana, e você vai viver de quê? Que circunstância? Você é casado? Como vai morar onde? Ah, não, Deus vai providenciar tudo. Eu sei que Deus vai providenciar tudo, mas você tem que planejar suas coisas. Então, por isso, o conselho maduro é importante, porque ele checa com você isso. Entende? E também tem aquela outra coisa, a pessoa nunca pensou em fazer aquilo. A história dela não tem nada a ver com aquilo. De repente, ela vai mudar a história dela completamente. É preciso ter cuidado. Precisa ter cautela. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Veja, a vida inteira ele é um bom profissional, ele trabalha, cuida da família, mas ele tem uma carreira, ele trabalha numa direção, muitos anos, mas de repente ele quer jogar tudo para cima porque ele sentiu que deve fazer isso. Amém? Você não questiona a experiência de ninguém, lembra disso. Mas você pode ajudá-lo a ter precauções, cuidados. Então tudo bem, irmão, você está pensando em fazer assim, vamos traçar um roteiro, um caminho para você fazer com menos atropelos, com menos dificuldades, vamos ajudá-lo nessa direção. Vamos observar onde é que Deus está abrindo as portas, onde é que está a providência de Deus nisso. Porque quando Deus manda, Deus supre. Se Ele mandou e não está suprindo, tem alguma coisa desconectada. Alguma coisa está fora. Se Ele está mandando, Ele vai abrir a porta. Mas se Ele está mandando e não tem porta nenhuma abrindo para você fazer, é preciso parar, esperar, ouvir pessoas mais maduras. Por isso que a gente vive em comunidade, na igreja. Porque a igreja nos guarda. A igreja nos protege também. De às vezes sermos precipitados. Mas volto a dizer, não quer dizer que a pessoa não ouviu de Deus. Pode ser apenas o momento que não é, e pode ser também a maneira como ela quer fazer que não é a mais sábia. Mas ela pode ter ouvido sim de Deus. Então eu sempre parto do princípio de que a pessoa ouviu de Deus. Eu nunca questiono a experiência, lembra de falar isso? Não questiono a experiência, não questiono desejos, não questiono sonhos de ninguém em Deus. Então um dos nossos pastores chegou em mim, na verdade foi mais de um, mas vou contar a história só desse. E ele falou: pastor, eu quero ir para os Estados Unidos. Irmão, você quer ir para os Estados Unidos, que é uma coisa repentina. Né? Ele nem, na minha opinião, tinha um perfil de ir para os Estados Unidos, porque ele tinha um estilo de vida assim, tudo bem. Aí, lá no Piauí, ele é o nosso pastor lá. Falei: tá bom, irmão, então vamos, você vai para os Estados Unidos, amém. E então vamos fazer um plano. Você não pode sair amanhã porque Deus falou com você. Deus falou com você, mas também Deus já tinha falado para você cuidar dessa igreja. Então você vai primeiro fazer uma transição, vamos organizar as coisas, colocar alguém no seu lugar. Mas ele desesperado, Deus falou, tem que ir. Todo dia me ligava: quem é que vem? Eu falei: irmão, não sei, porque Deus falou com você, mas está demorando a falar com outros aqui.
Entendeu? Porque para a Flórida Deus fala rápido, mas para Piauí o Espírito demora a convencer o cara. Você sabe, não é assim nessa velocidade toda que o Espírito fala para o cara. Porque você sabe, é muito fácil você encontrar um irmão com chamado para as nações. Mas para o interior do Piauí é raríssimo. Deus não chama ninguém para lá. Ele pode até ir para o interior de Botsuana, que é pior do que o Piauí. Mas para o Piauí ele não vai. Entende? Nada contra o Piauí, é só um exemplo. Ele estava lá, por fim nós conseguimos, mas foi interessante, porque eu falei, irmãos, avalie as portas abertas. O pastor lá nos Estados Unidos me ligou dizendo, não tem lugar para ele aqui. Mas ele falou, pastor, eu vou, nem que eu tenha que trabalhar fora, eu vou, porque eu creio que Deus falou comigo. O Senhor me abençoa? Falei, abençoa. Você vai trabalhar, vai cuidar da sua família, então você vai. Mas é uma coisa impressionante, foi só eu abençoar ele, apareceu o dinheiro da passagem, ele tirou o visto, chegou na igreja. No dia que ele chegou na igreja, um pastor de uma cidade chamada esqueci o nome. Pastor de uma cidade lá do interior, ele estava com uma igreja de americano e queria alguém para cuidar da parte brasileira. No dia que ele chegou, Fort Myers, o pastor chegou, falou, precisa de um pastor, o pastor Márcio, que é o pastor da região, o supervisor, falou, tem aqui o fulano que chegou do Piauí. Então amei. Agora, no dia, ele foi parar em Fort Myers, já tinha uma casa para morar, salário da igreja e um rebanho. Eu falei, Senhor, assim eu não consigo liderar o ministério. Eu quero pôr ordem. O Senhor abençoa todas as loucuras que o povo faz. Isso não me parece justo, Senhor. Eu converso com o Senhor. Eu acho que o Senhor tinha que parar de chamar para a Flórida. Brincadeira, eu não discuto isso. Um outro irmão estava comigo, meu diretor do seminário, chegou um dia, sem mais nem menos. É o seguinte, pastor, eu sinto um sonho, eu tenho vontade de ir para os Estados Unidos. Falei, por que sempre os Estados Unidos? Mas também, eu creio que Deus abençoa lá. Mesma coisa aconteceu com ele. O pastor de lá me ligou, pastor, não tem lugar para ele, não tem salário para ele, não tem nada. Pois ele não chegou lá, numa conferência. Na conferência apareceu um cidadão de uma cidade lá no norte dos Estados Unidos e falou, olha, eu sou empresário brasileiro, eu preciso de uma igreja lá, eu tenho lugar, tenho um povo para começar, preciso do pastor. Aí o pastor falou, não tem ninguém, mas chegou esse do Brasil, já mandou para lá. Mas o mais impressionante, isso eu fiquei impressionado, é que tem gente que está lá, na nossa igreja, esperando o visto há 3 anos. Ele chegou lá com 3 meses, o governo deu visto para ele. Eu falei, Senhor, não me parece justo isso. O Senhor tirou meu obreiro aqui, que estava fazendo um bom trabalho, e levou ele para ser pastor no norte dos Estados Unidos. O que o resto dos obreiros vão pensar? Então, brincadeira. Então, veja bem, eu não questiono que Deus fale com os irmãos. Eu só procuro ajudá-los a ser sensatos, agir com prudência, moderação e sabedoria. Faça o mesmo também. Não saia questionando, duvido que Deus falou com você. Não fale isso para ninguém, isso é desrespeitoso. A relação dele com Deus é ele e Deus. Se ele falou que ouviu, fique calado. Vai ter fruto. Se é o Espírito que está falando, vai ter fruto. Agora, se ele está precisando de uma orientação, aí você vai poder usar desses sinalizadores para abençoá-lo. Quarta coisa, Deus às vezes vai usar na sua vida de confirmação profética. Nossa última aula eu acabei entrando um pouquinho nisso. O que é confirmação profética? É que o princípio está aqui implícito. O profeta confirma, o profeta não dirige. Está entendendo o que eu estou dizendo? Muitas pessoas vão atrás de profetas para que o profeta dirija a vida dele. Fale para ele o que ele deve fazer. Não, profetas não fazem isso. Se fizer, ignore. Profetas confirmam o que Deus já falou com você. Então preste atenção. Nunca pensei em ir para Botsuana. Mas apareceu um profeta dizendo, irmão, estou te vendo lá em Botsuana. Eu falo, não deve ser eu. Você está vendo? É engano. Não, estou vendo você. Irmão, nunca pensei em ir para Botsuana. Então vai orar, irmão. Eu já ouvi isso tantas vezes, você não tem noção. Vai orar, você não está orando, Deus quer falar com você. Eu falo, que estranho, que uma coisa tão séria dessa, Deus fale com você e me ignore. Eu sou o último a ficar sabendo? Ora, irmão, faça-me o favor. Ao que me diz respeito, nem que Deus põe um serafim com a espada desembainhada, ele vai me falar. Ou um jumento falando comigo, algo vai acontecer. Agora, falaria com você primeiro? Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, o que tem de irmão querendo dirigir a minha vida é um negócio assustador.
Então, constantemente, tem irmãos que me mandam cartas, e-mails. Antes de ontem eu recebi um e-mail, né, profecias completas, longas. Né, muitas vezes vêm me exortar, e as exortações às vezes são horrorosas. Né, nada para levantar o espírito. Né, mas de vez em quando tem alguns que dão direções para mim. Porque Deus falou com ele lá e não falou comigo. Teve há uns 6 meses atrás, que trouxe a planta do prédio que eu vou construir. Eu falei, não estou sabendo que eu vou construir. Você não sabe ainda. Mas Deus vai te falar. E quando Ele te falar, já está aqui a planta. Eu falei, mas que coisa mais louca, irmão. Deus te contou até os detalhes do prédio e eu não estou nem sabendo disso ainda. Deus é assim. Eu falei, não. Você está enganado. Deus não é assim. Então e olha que ele ficou me atormentando dias para poder atender, para ele mostrar a planta que Deus deu para ele, que Deus vai fazer. Entendeu? Deus deu para ele. Amém. Não discuto com ele se foi Deus que deu ou não, a experiência dele. Mas Deus não deu para mim ainda. Então, enquanto Deus não der para mim, eu não ouço o que Ele está dizendo. Por quê? É uma direção nova. É algo novo. Pastor, não pode desprezar a profecia. Não é desprezar a profecia. Ok? É você entender esse princípio bíblico. Profecias confirmam. Profecias não dirigem a sua vida. Então, já estou sentindo o desejo, uma inquietação, um impulso de ir para Botsuana. Alguém chega e fala, irmão, o senhor está me dizendo que é Ele mesmo que está falando com você. Está com vontade de ir para um outro país, né? Ele me disse, pois vá, Ele é contigo. Aí é diferente. Confirmou a direção. Confirmou. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, nós não desprezamos profecias, nós avaliamos, julgamos e aceitamos algumas e outras não. Mas profecias estão o tempo todo chegando, pelo menos a mim, né? Esses irmãos são bem zelosos e me trazem constantemente. Quinta, confirmação por meios extraordinários. Então, como eu te disse, já mencionei, me adiantei sobre isso. A vontade de Deus é conduzir os filhos pelo Espírito. Ok? Então, é pela sensação do Espírito. Porque é aí que o Espírito Santo é residente. Todavia, pode acontecer, não é a regra, mas pode acontecer uma confirmação extraordinária. Alguma coisa, sabe, grande, né, miraculosa, que acontece para confirmar aquilo que Deus já está falando com você. Ok? Então isso pode acontecer, você não deve pedir por isso, não deve ficar pedindo para ter certas experiências, não deve pedir para ver anjo, não deve pedir nem para você ouvir audivelmente, ou ver o Senhor aqui. Ok? Não é assim que o Espírito age, não é dessa maneira que o Evangelho nos ensina. Então você não deve se preocupar com isso, mas eventualmente Deus pode fazer dessa maneira. Mas quando acontecer, você vai entender que tem uma razão também extraordinária para isso. Eu normalmente vou te dizer qual é. Quanto mais extraordinária a manifestação, maior a tribulação que te espera. É porque você às vezes busca o extraordinário. Mas quando Deus tem que falar de você de uma maneira tão inequívoca, é para você não duvidar, porque o pau vai quebrar. Então o Senhor é gracioso. Quando Ele faz, é por um propósito amoroso. Porque quando a tribulação é grande, você fala, mas o anjo do Senhor me falou. O Senhor enviou o anjo para me contar. Então eu vou permanecer fiel porque vai passar. Mas quando você tem só uma sensação no espírito, e a tribulação é muito grande, como diz Paulo, além das suas forças parece, você questiona, será que eu estou aqui que Deus mandou mesmo? Será que eu ouvi certo? Talvez eu ouvi errado. Entende? Então, Deus tem feito isso comigo em algumas ocasiões. Em algumas ocasiões, o Senhor fez isso comigo. E também Deus pode te dar uma direção extraordinária quando você precisar também de exercitar uma fé acima do que você está habituado. Quando o desafio vai exigir uma fé maior sua. Então, por exemplo, uma forma extraordinária como Deus fala é sonhos. É uma forma muito comum. Deus fala comigo em sonhos, eventualmente. Já aconteceu algumas vezes. Deus falar comigo em sonhos. Eu já acordo sabendo que Deus falou comigo. Eu não preciso chamar ninguém para interpretar meu sonho. Eu sei, Deus falou comigo. Quando eu fui comprar o prédio do Bueno, eu tinha marcado de ir para negociar com as proprietárias num dia, era uma terça-feira. De segunda para terça eu fui dormir e o Senhor apareceu para mim em sonho. E o Senhor me disse, eu já te dei e você vai comprar. Não tenha medo de comprar. E eu comprei.
Mas sabe por que ele falou não tenha medo? Porque eu passei muito medo de não dar conta de pagar a prestação. Entende? Mas você sabe, eu não paguei nenhuma, acredita? Eu não paguei nenhuma. O Senhor mandou dinheiro para todas. Então, quando você vai ser desafiado num nível de fé que você não está habituado, Deus, às vezes, na sua graça, te dá também uma direção extra, fora do seu habitual. Quando isso acontecer, saiba, não é por acaso. Algo Deus está movendo, algo está acontecendo, e eu preciso de me firmar. Estão compreendendo, irmãos? Está confuso isso? Deus fala através de sonhos, está na Bíblia, tem um exemplo clássico de José e de Daniel. Mas Deus falou também em sonho com a esposa de quem? Pilatos. E nem crente era. Mas no sonho, ela percebeu que Jesus não era qualquer pessoa. E ela mandou falar para ele, cuidado com esse homem, não se envolva com ele. Ele tentou lavar a mão, mas não resolveu. Não deu certo. Mas a esposa avisou, porque ela soube. Por que Deus falou com ela de maneira extraordinária? Porque não era do povo dele. Mas a graça de Deus alcançou ela. Eu não sei a história dela e de Pilatos depois, mas quem sabe até não teve um encontro com Deus. Não é verdade? Então, sonhos, eles existem, sim, e Deus fala através deles. Mas não ache que todo sonho é uma revelação de Deus. Não presuma que todo sonho é Deus falando. Não é. Tem sonho que é só mesmo barriga cheia de feijoada. Entende? Você vê coisas mirabolantes quando você come uma boa feijoada e vai dormir logo em seguida. Então isso não significa que é de Deus, mas eventualmente você pode ter um sonho e é Deus falando com você, te advertindo. A segunda maneira, como eu disse, é a voz audível de Deus. Mas eu volto a repetir, não peça por isso. Não é a maneira básica como Deus fala. Mas Deus pode falar sim audivelmente? Pode. Pode. E tenho visto irmãos que tiveram essa experiência. E testificam que é fato, Deus às vezes fala assim. Mas Deus quer falar no seu espírito. Por que essa não é a maneira normal como Deus quer falar? Sonhos, voz audível, qualquer experiência exterior, o diabo pode entrar em cena. Você pode ter sonhos que é o diabo tentando você? Pode. Eu às vezes estou dormindo, tenho um sonho, acordo e vou repreender. Porque eu sei que é o diabo querendo atrapalhar meu sono. Entende? Então o diabo pode falar em sonhos. Deus também fala em sonhos, mas às vezes você fica confuso. Por isso que Deus quer falar com você no Espírito, porque dentro do seu Espírito só tem o Espírito Santo habitando. Não tem outra interferência, tá bom? Ministério dos anjos, a Bíblia fala, mas tenha muito cuidado, porque Paulo disse, em Gálatas 1:8, ainda que um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja... Ele falou que é um anjo vindo do inferno? Ele falou que é um anjo, é um demônio disfarçado de anjo. Ele falou que é um anjo vindo do céu. É um anjo de Deus. Mas você não deve dar crédito ao ensino nem dos anjos, se não estiver em linha com a palavra. Se não estiver em linha com o evangelho. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que vai aparecer um demônio para você. Porque se o demônio aparece para você, você já sai correndo. Não é demônio, você assusta. Se aparecer um anjo, você vai dar crédito a ele. Afinal, é um anjo. Ok? Mas, preste atenção, se esse anjo falar qualquer coisa que é diferente do evangelho, que seja amaldiçoado. Ainda que seja um anjo. Ok? Então, essas são maneiras extraordinárias como o Senhor pode confirmar as percepções do seu espírito. Nas próximas aulas eu vou investir um pouco mais de tempo falando desse testificar e desse impulso do espírito. Vou procurar entrar em mais detalhes, porque essa é a maneira fundamental e básica como o Espírito vai conduzir você. Amém? Deus abençoe os irmãos.